Hoje em dia é muito difícil alguém ainda não ter escutado uma música que não tenha autotune presente nos vocais. Mas quando a gente fala do autotune, na hora vem na nossa cabeça aquele efeito de voz robótica, forçada e bem artificial. Mas se você não sabe, o autotune ele tá presente hoje em dia na voz de diversos artistas dentro de estúdio e até mesmo no show, nem que seja para dar uma corrigidinha ou outra, porque a tecnologia tá aí para ser usada. Porém, o autotune pegou essa fama aí de efeitos robóticos graças a diversos artistas grandes aí que atualmente utilizam esse efeito como uma estética. Artistas como Travis Scott, Kanye West, Matuê e até o menino Yankee Vino com quem eu trabalho. Mas você já se perguntou como o autotune surgiu e como ele de fato funciona e faz a voz ficar robótica daquele jeito? Salve meus sobrinhos, eu sou o Tio Galera e nesse vídeo eu vim contar um pouco sobre a história do autotune e como esse efeito ganhou gosto aí e um pouco de hate por algumas pessoas na indústria da música. Bom, como eu falei, a gente sabe que atualmente o autotune, quando a gente fala esse nome, já vem aquele efeito robótico assim, né, na nossa memória, tipo, isso é o autotune. Mas como eu falei no começo do vídeo, muitos artistas hoje em dia também utilizam o autotune, não só com esse efeito robótico, mas o autotune ele é uma ferramenta muito boa para você corrigir algumas imperfeições da voz, que é normal, não significa que o cara não sabe cantar, mas isso ajuda muito na hora do estúdio e principalmente na hora dos shows. Mas beleza, quem foi o cara que teve a ideia de criar uma ferramenta, um programa que corrigisse a voz da pessoa em tempo real, cara? Como o cara conseguiu criar isso? E tudo isso é culpa do engenheiro de petróleo chamado Andy Hildebrand. Como eu disse, ele é engenheiro de petróleo e também músico, só que de forma amadora, ele nunca seguiu carreira na música de fato. E num belo dia, o Andy estava ali jantando com uma amiga dele que era musicista, cantora, e ela falou assim: "Nossa, bem que podia existir uma caixa de som que deixasse a minha voz afinada o tempo todo." Então o Andy virou pra ela e falou assim: "Bom, eu consigo fazer isso." Simples assim. Mas como ele conseguiu desenvolver essa ferramenta? Bom, basicamente ele usou os mesmos algoritmos, mesmo pensamento ali, linha de raciocínio, da maneira que ele fazia para achar petróleo no fundo do mar, ele aplicou isso para criar o autotune. Eu não manjo nada de petróleo e engenharia, mas basicamente o Andy ele trabalhava com ondas. Ele criava ondas sísmicas que batiam no fundo do mar e essas ondas devolviam certas frequências que faziam com que ele identificasse através dessas frequências se tinha petróleo ou não ali naquele lugar. E para afinar a voz do pessoal, o Andy usou basicamente esse mesmo recurso de retornar a frequência, a resposta e tudo mais. Porque o autotune nada mais é que uma ferramenta que pega a voz da pessoa e transforma aquilo em frequências, ou seja, ele lê o algoritmo ali através de frequências e notas e permite que você faça modificações ali, deixando as frequências mais niveladas possíveis em relação às notas musicais. E assim então o Andy criou o autotune e abriu também a empresa de softwares, né, de áudio, que é a conhecida Antares, a desenvolvedora e criadora do autotune. Mas se você pensa que o autotune é uma coisa recente, uma tecnologia que, nossa, que foda, não, cara, o autotune ele foi criado em 1997. É, exatamente. Eu mesmo tinha só 2 aninhos quando o autotune foi criado. Só que para vocês terem noção, o autotune ele só chegou de fato na indústria musical em 1998. Porque até então ninguém gostava de usar o autotune, ninguém tinha entendido direito como ele funcionava. Até que chegou esta mulher aqui, a Cher, que é uma artista muito fenomenal, muito boa. E naquela época, em 98, ela lançou a música Believe. Uma música que ficou mega estourada, ficou no topo das paradas ali em 98 e ela utilizou o autotune no talo, ou seja, retune speed, humanize zerado.
Porque até então ninguém tinha usado o autotune dessa forma. E eles perceberam que se você consegue cantar bem e utiliza esse efeito, vai criar uma textura robótica, mas uma textura agradável aos ouvidos. Eu disse agradável aos ouvidos entre aspas, porque isso é uma questão muito pessoal, é uma opinião de cada um. Tanto que até nos dias de hoje tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Mas enfim, não se sabe se foi feito propositalmente esse efeito, mas o que se sabe é que a Cher ouviu daquele jeito a versão final e gostou e falou assim, mano, eu quero assim. Tanto que depois dessa música, o efeito Retune Speed Humanize zerado acabou levando o nome de efeito Cher, que era o efeito robótico do autotune que a gente conhece até hoje em dia. E depois disso pra frente, o autotune começou a ficar cada vez mais presente nas músicas. Porque como eu falei, antes disso era muito tabu usar autotune nos estúdios. Tanto os produtores quanto os músicos, cantores não admitiam que tava usando autotune. Era, cara, tipo assim, como se fosse uma droga que você tem que usar escondido ali, tá ligado? Ninguém pode saber que você tá usando autotune. Mas nos anos 2000, quando o rap, o R&B ali começou a pegar uma notoriedade ali, uma visibilidade maior, o rapper T-Pain, ele, cara, usou e abusou ao máximo do autotune. É muito da hora o documentário que eu assisti sobre o T-Pain, que ele fala sobre a caminhada dele ali usando autotune. E, cara, ele sofreu muito hate. Tanto que, tipo assim, a galera falava, mano, esse cara usa autotune porque ele não sabe cantar. E, mano, olha esse vídeo aqui. Baby girl, what's your name? Let me talk to you, let me buy you a drink, and then I'm T-Pain. You know me, kind of big music, Nappy Bowie. Ou seja, ele canta muito, tá ligado? Ele apenas pegou o autotune como uma estética, assim como um guitarrista, por exemplo, o Slash. Cara, se você tira a distorção, o drive da guitarra dele, muitos solos, por exemplo, se China Mine, vai dar uma brochada. Porque é justamente a distorção, o overdrive ali, aquela saturada, que faz com que a guitarra do Slash tenha aquela cor, tenha aquela presença, tenha aquele sentimento. Então muitos rappers e outros artistas de diversos estilos utilizaram o autotune não por não saber cantar, e sim como uma estética, um efeito, uma textura da voz deles. E foi em 2010, na época ali que o trap começou a surgir no movimento do hip hop, do rap, que foi popularizando ainda mais o uso de autotune, tanto dentro dos estúdios, quanto os artistas exigindo que os produtores e técnicos ali de som utilizassem também o autotune durante as performances ao vivo. E cara, o autotune ele é mais comum do que você imagina. Como eu falei no começo do vídeo, tem diversos músicos que utilizam o autotune dentro de estúdio que você nem imagina, e até em show mesmo. Esses dias eu vi um vídeo do Gustavo Lima usando o autotune no show dele. Só que quem é leigo, quem não tem um ouvido apurado para isso, nem consegue imaginar que ele estava usando autotune no show. Fica ainda mais claro a necessidade de produtores e técnicos de autotune que manjem e dominem essa ferramenta, seja dentro do estúdio ou seja na hora das performances ao vivo. E isso também vale muito para os artistas, porque, cara, o que eu já peguei de artista chegando no estúdio falando assim, eu quero usar autotune, e não fazia ideia de como ele funcionava, não no sentido de deixar a voz robótica, porque isso até minha mãe sabe, mas, cara, os caras não sabem dominar a ferramenta. É tipo você querer pilotar um carro de Fórmula 1 só porque você tem uma carta ali de categoria B e achar que é a mesma coisa. Não é dessa forma que funciona a ferramenta autotune. Então você tem que entender como funcionam as transições, o que é o Retune Speed, o Humanize e tudo mais. Então é isso que eu vou trazer no curso para você também, artista, além dos produtores e técnicos de autotune, que eu vou ensinar vocês todos a ficarem, Tuner Pro. Então é isso, meus sobrinhos, bora continuar aí. Espero que você tenha gostado aí da história do autotune. Se você conhecia, comenta aí. Se você não conhecia, fala pra nós. Então tamo junto e bora continuar e virar um Tuner Pro.